Vocês estão acostumados a me ver aí por trás das câmeras, mas hoje, por um motivo muito especial, eu vim dar a minha cara por aqui, mesmo morrendo de vergonha, mas o motivo pedia muito. Eu e o Matheus, a gente chegou à conclusão de que a nossa apresentadora do De Mãe pra Mãe entrevista tantas pessoas, mas muitas vezes falta vocês conhecerem um pouquinho mais de quem é a Patrícia. A Patrícia, ela também é mãe, ela também tem uma história maravilhosa, a gente achou mais do que justo vocês conhecerem um pouquinho da história dela, porque seria até egoísmo nosso deixar isso tudo só pra gente. Na Visual, você compra semijoias direto da fonte, com condições que facilitam sua compra e preços que garantem margem de lucro real. E não é só preço, são peças banhadas na prata 1000 e no ouro 18 quilates. Pronta entrega, variedade e mais de 20 anos no mercado. Por isso, escolher um fornecedor com preço competitivo faz toda a diferença no seu negócio. Quer conhecer as condições do nosso atacado? Faça seu cadastro na opção Revendedora e saiba mais. Quanto tempo você perde passando em vários lugares só para montar um churrasco? Aqui no Baixão Empório você resolve tudo em um só lugar. Tem petiscos, acompanhamentos, bebidas, carvão e, é claro, uma seleção de carnes que dá vontade de levar tudo. E presta atenção na qualidade dessas carnes, são cortes incríveis e de muita variedade. E quando você olha os preços, percebe que dá para montar um churrasco muito bom sem gastar uma fortuna. Então, antes do próximo churrasco, faz diferente, passa primeiro no Baixão Empório. Você entra com a lista e sai com o churrasco resolvido. Então hoje a nossa entrevistada do De Mãe pra Mãe é a Paty. Ai, meu Deus. Paty, antes de qualquer coisa, né? O que você sempre pergunta para suas muito convidadas. diferente, tá do outro lado. Tanto que eu tô do outro lado mesmo, né? Tá do outro lado. Hoje ela até mudou o banco, gente. Eu falei, gente... Uma coisa que você sempre pergunta para todas as suas convidadas, e que essa parte nem eu sei. Ai, quem era a Patrícia antes de ser mãe? Antes de ser mãe, antes de ser esposa, quem era a Patrícia, quando você era só você? Olha, eu vim pro programa, eu não vim preparada. Eu acho que eu sempre fui assim, né? Uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, gosta muito de viver, uma pessoa assim que tá pronta pra tudo. Acho que eu sempre fui assim, a vida inteira. Sempre me considero uma boa amiga, sempre fui uma pessoa assim que todo mundo pode contar comigo. Acho que eu sempre fui assim, pronta pra tudo. Acho que eu sou assim, né? E como era a Patrícia filha? Filha? Eu fui sempre uma filha assim, bem obediente, porque meu pai era muito bravo. Se eu andasse fora da linha, meu Deus do céu, o pau comia. Mas assim, eu acho que eu fui uma filha boa, assim, porque igual eu sou filha de pais separados, então eu meio que obedeci, assim, eu fui embora morar com a minha mãe um tempo, depois eu morei com meu pai, então eu sempre fui bem ali na regra, bem na linha. O pai era bem bravo mesmo. E ai, de se não obedecesse. E depois você conheceu o Paulinho, vocês namoraram, né, por muitos e muitos anos. E, né, pedi pra Patrícia contar um pouco da história pra ela, e depois você me contou uma coisa que eu também não sabia tanto de tempo que vocês namoraram, né, depois que vocês casaram, e depois de um tempo ainda que você foi pensar em ter filhos, né, que você foi pensar em ter. O porquê disso? Você tinha algum medo da maternidade? Tinha. Eu sempre quis, mas eu tinha medo, não sei porquê. Eu tinha medo, não sei se eu achava que eu não ia ser uma boa mãe, ou achava que não era a hora, e eu sempre ficava protelando. Aí eu punha sempre alguns empecilhos, tipo assim, quando acontecer isso, eu vou ser mãe. Aí quando eu conquistar isso, eu vou ser mãe. Aí eu sempre colocava desculpa em alguma coisa, e foi protelando, e aí depois de 7 anos de casamento que bateu aquele negócio assim. Aí parece que bate um na porta mesmo, tá na hora, vamos. E depois de 7 anos, tipo assim, nós namorou 10, depois mais 7 anos de casado. Então assim, muito tempo, né? E depois, quando você decidiu que você ia ser mãe, você achou que seria mais fácil do que foi? Como foi pra você esse período, essa espera pela Laila? Quando eu fui pra engravidar, eu achei que ia ser assim, muito difícil, porque todo mundo põe muita minhoca na cabeça, né? Todo mundo fala muita coisa, tem que fazer assim, tem que fazer assado, quando você for engravidar. E aí na época eu até falei assim, a gente acaba falando muito pra família, né? Coisas que eu acho que isso aí é conselho de mãe pra mãe mesmo. Quando a gente vai querer engravidar, a gente não fica abrindo pra todo mundo, não.
Que aí todo mundo cai falando e fica dando palpite, fica dando pitaco de como que faz para engravidar. E aí é aquela pressão muito grande. Aí depois, quando eu falei assim, quer saber? Eu não vou ficar escutando ninguém, não. Aí isso fazia quase 1 ano já que eu tava tentando engravidar. Aí quando eu simplesmente esqueci mesmo, sabe quando você fala assim, não, vai ser a hora que Deus mandar? Aí acabou que do nada eu descobri que eu tava grávida. Como foi receber essa notícia? E aí foi assim, como fazia 1 ano, eu trabalhava na Santa Casa em Gospé, eu trabalhei por 11 anos lá. E eu sempre ficava na vida inteira, quando eu trabalhava lá, eu falava assim, quando eu engravidar eu vou sair, vou ganhar o neném, quando for voltar da licença maternidade, eu não volto mais a trabalhar. E aí passou muito tempo, aí fez 10 anos, eu não tinha engravidado. Aí era época da pandemia, fiquei mais 1 ano. E aí eu peguei e falei, quando eu tinha passado esses 11 anos, falei, Paulinho, quer saber? Com filho ou sem filho, agora eu vou sair. Não vou esperar mais não, porque faz tanto tempo e eu já passei cada coisa dentro da casa, porque aí trabalha demais. A época da pandemia foi uma época muito sofrida, foi muito triste trabalhar lá. Falei, quer saber? Eu não vou mais trabalhar. Aí pedi as contas, cumpri meu aviso, na sexta-feira eu saí, e quando a gente vai para engravidar, a gente faz todos os exames na primeira consulta, né? Aí como tinha passado 1 ano, a doutora falou, Patrícia, então vamos refazer tudo? Aproveita que você vai sair da Santa Casa, aproveita o plano, que tinha o plano, né? Já cobre tudo, você sai tranquila. Aí nós tenta mais esse ano agora, faz o tratamento, tudo, com tudo já pago. Falei, beleza. Fiz exame de sangue, marquei ultrassom e fui fazer ultrassom de rotina. E fui eu e minha amiga, a Fernanda. Ela também foi fazer consulta de rotina. Fui fazer o exame, chegando lá, o doutor fazendo o exame, ele falou, por que você veio fazer ultrassom? Eu falei, porque faz 1 ano que eu tô tentando engravidar e eu vim aqui pra mim poder começar de novo, porque agora a doutora vai dar aquele medicamento que estimula a ovulação, né? Ele, tá. Mas você veio sozinho? Eu falei, não, eu vim com uma amiga. Ela que veio, ela. Então você não vai voltar sozinha, não. Você vai voltar você, tua amiga e o nenê. Eu falei, o quê, doutor? Você tá doido? Ele, não tá não. Você tá grávida? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Até aquele negócio, como assim? Por fim, ficou sorte eu falar, filho, né? Você tem o neném. Eu falei, como assim? Eu tava grávida de quase 3 meses. Quase 3 meses. Eu quase tive um treco, eu lá sozinha. Nem imaginava que eu ia estar grávida. Eu estava com, não lembro quantas semanas, 12 semanas. É 3 meses mesmo, 12 semanas. E aí eu fiquei, nossa, eu saí de lá de dentro, muda. Aí até a Fernanda olhou pra mim, achou que tinha acontecido alguma coisa. Falou, nossa, Patrícia, tá com a cara. Só que eu não queria contar pra ninguém, porque as minhas amigas, tudo da Santa Casa, se eu abrisse a boca lá, eu tenho certeza que quando eu chegasse em casa, pode estar sabendo. Eu peguei, eu vou ficar quieta, vou sair. E tanto que eu saí da Santa Casa, eu tava dirigindo, e eu tremia. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô grávida, eu tenho que contar pra Fernanda. Aí eu parei atrás da igrejinha do Rosário. Ela, o que foi, Patrícia? Eu vi que você tá muito séria, aconteceu alguma coisa. Acho que ela achou que eu ia contar que eu tinha alguma coisa, né? Tipo, nossa, Fernanda, tem um problema. Eu falei, eu tô grávida. E aí daí chorou, ficou feliz, daí comprou um presente, cheguei em casa. Tanto que eu falei, Paulinho, não, amor, tem nada, não. Na hora até consegui disfarçar e depois de noite fiz uma surpresa pra ele. Mas foi assim, um negócio que eu nunca imaginei. E como foi a reação do Paulinho? Não. Ele, aquela coisa mais engraçada, ele falou assim, olha que você falou que eu não sabia, que você falou que não tinha nada, não. Eu fiquei desconfiada. Agora, a hora que você chamou aqui pra vir pro quarto, que eu montei no quarto, que era o nosso quarto, e montei no outro. Eu falei, amor, vem aqui pra você ver uma coisa. Ele falou que a hora que falou assim, vem pra você ver uma coisa, ele falou que já sabia. Certeza. Eu tenho certeza que ela vai falar pra mim que ela tá grávida. E aí eu fiz uma surpresa, coloquei, eu tinha entregado muito minha vida pra Nossa Senhora. E uma coisa que eu não te contei, eu ganhei, olha pra você ver, antes, põe mais pra frente, eu te falo o que eu vou fazer com essa Nossa Senhora. Quando eu tava tentando engravidar, uma pessoa, eu nem lembro quem que foi, eu acho que foi a Eliana, ela me deu uma Nossa Senhora grávida, pra me tirar do meu pensamento, e entregar mesmo pra Nossa Senhora a minha vida, e que quando fosse pra ser, ia ser. E foi tão assim interessante que no dia eu falei assim, olha, pra você ver, realmente, eu entreguei minha vida pra Nossa Senhora, e ela me concebeu. Eu tenho uma Nossa Senhora grávida lá em casa. Aí nesse dia eu fiz a surpresa com a Nossa Senhora, Nossa Senhora grávida. E a gente sabe que mulher, todas as mulheres, né? A sociedade mesmo impõe muita expectativa sobre a gente em todos os quesitos. Na mulher que, se você trabalha, você não é uma boa mãe. Se você não trabalha, você não é uma boa mãe também, porque você não dá... Então, assim, eu acredito que você tinha muita expectativa sobre a maternidade, assim como até eu que não sou mãe ainda tenho, né? Quando a Laila nasceu, como foi essa questão da expectativa para o que você realmente viveu, vivendo uma maternidade durante uma pandemia,
tendo que ficar muitas vezes sozinha em casa por conta do trabalho de Paulinho. Como foi essa quebra de expectativa para a realidade? Porque eles falam assim, nasce um filho, nasce uma mãe. Mentira, não nasce. É todo dia aprendendo. Porque é muito diferente. Eu falo assim que eu não imaginava o que é ser mãe até eu sei. Porque uma coisa eu falar pra você, quando você é mãe vai ser assim, assim, assado. É só quando a gente passa mesmo. E aí quando nasceu, nossa, eu fiquei assim, era a época que tava vindo um rebote da pandemia e eu fiquei, gente, uma galinha choca. Eu falei assim, uma galinha choca com a Paula, tem a outra, né? Com a Laila, você é mal de mãe, trocou o nome dos filhos. Com a Laila parecia uma galinha choca. E aí assim, eu não queria que ninguém chegasse perto, eu não queria que ninguém relasse nela. Foi uma época assim, tanto que o primeiro mês o povo ia visitar, eu falava, mãe, pelo amor de Deus, toca o povo do quarto. Eu acho que eu fiquei os 15 primeiros dias dentro do quarto, eu não saía pra nada. Nada. Pra nada. E aí depois, com o tempo, eu fui saindo aos poucos. E eu era uma mãe assim, que eu não gostava que pegava. Eu não gostava que... Nossa, eu não gostava nem que chegava perto. E assim, foi muito difícil. Porque aí, eu fiz com que a minha maternidade fosse muito... Só eu. Que aí eu sempre coloquei... Eu ia fazer tudo. Tanto que assim, ó... A minha sogra, tadinha, morri de vontade de dar o primeiro banho. Eu falei, não, vai ser eu. Aí tipo, o primeiro banho foi eu. Caiu o umbiguinho, foi na mão do Paulinho. Então tudo era eu, Paulinho. Era tudo muito ali. A minha mãe não teve gosto. A minha mãe que ficou lá comigo mesmo, nos 40 dias, né, de resguardo. Minha mãe quase não teve gosto de pegar a Laila. Não deixava. E quando chegava alguém lá meio assim resfriada, eu lembro que tinha uma determinada pessoa que chegou, eu falei assim, Paulinho, põe pra correr. Então era bem assim. E aí com o tempo, foi passando a maternidade, eu sempre fui ficando muito por conta dela. E aí foi pesando um pouco, porque aí eu não pedia ajuda, eu não deixava ela ir pra casa da minha sogra, não deixava meu pai ficar, minha mãe vinha de vez em quando, minha mãe mora fora, né? E aí foi pesando um pouco, quando deu 6 meses mais ou menos 6 meses, eu falo que é quando chegou a panha de café, que o Paulinho trabalha fora, aí pesou muito, eu falo assim, nossa, hoje, depois que eu passei tudo que eu passei, aí a gente consegue perceber o que aconteceu. Hoje eu vejo que eu tive, tipo, uma depressão pós-parto. Que hoje eu reconheço que foi isso. Mas na época eu achei que eu tava ficando doida. Porque aí foi assim, o Paulinho começou a trabalhar pra fora. E aí ele ficava, assim, 15 dias, 10 dias fora. E eu ficava só com ela. Pensa, não. E mesmo você tendo uma rede de apoio, você tentou mesmo tendo a Neura, que ela sozinha. vive de tudo ali. A Leia, que fica tudo ali sempre, perto de mim, né? Mas eu sempre era só eu. Aí era muito difícil, às vezes, por exemplo, assim, e eu não sei o que bateu, assim, na minha cabeça. Que deu tipo um negócio. A gente fica muito nervosa, a gente fica muito estressada, a gente fica muito... Os hormônios deixam a gente muito, assim, aflorada mesmo, sabe? E aí, quando o Paulinho estava trabalhando, teve vezes que eu vi que eu comecei a passar momentos... É igual quando pararam essas histórias na TV, que você fala assim, como que essa mãe conseguiu fazer isso com o filho? Faz. Porque eu falei assim que hoje, agora no programa... Eu até falei pra Larissa, eu tenho dificuldade de falar, eu tô enrolando. Porque é coisas que a gente pensa que não acontece com a gente, mas acontece. Porque foi assim, eu pensei coisas, eu fiz coisas que eu falo assim, meu Deus do céu, essa menina passou apertado comigo. Porque primeiro foi assim, teve um dia que eu tava tão nervosa, tão estressada com o choro dela. Eu não sei que eu tenho um negócio com choro, acho que alguma coisa de trauma de infância, porque eles falam que tem, né? Uhum. Eu não suportava choro. Eu não suportava aquele choro me deixava desorientada, me deixava louca, maluca, me deixava assim, desorientadinha mesmo. E foi um dia que ela tinha chorado muito o dia inteirinho, e foi chorando, e ele não tava em casa, o Paulinho, de noite. Tanto que teve um dia que eu peguei ela, gente, eu juro por Deus, que eu lembro certinho, que eu fiz assim, eu chacoalhei ela, falei, menina, para de chorar! E joguei ela na cama. Mas eu joguei ela na cama, que é nenenzinha, tinha 6 meses. Eu lembro certinho. E ela gritou, ela urrou. Eu saí do meu quarto e fui pro outro quarto. Eu chorei, eu gritei no travesseiro, porque aí eu falei assim, os vizinhos não podem escutar não, porque eu tô passando isso. Vai pensar que você tá louca. Eu vou louca. dar um jeito nisso sozinha, porque vai fazer o quê? Vai vir aqui, não vai ajudar eu em nada. Pelo contrário, vai só me atrapalhar, vai me encher o saco. Eu sou bem assim. E aí eu escutando ela gritar no outro quarto, me bateu um negócio, eu falei, tadinha. Não, peraí, calma aí, eu sou a mãe dela. Patrícia, põe a cabeça no lugar, porque se você não pôr a cabeça no lugar, vai fazer o quê? Aí eu voltei lá, gente, ela tava chorando. Aí eu catei ela e eu fiquei assim, que dó. E eu chorei com ela de novo, falei, filha, desculpa mamãe, que eu não fiz isso por maldade, eu fiz porque eu não tô aguentando.
Falei pra ela, não tô aguentando, não é tua culpa. E aí eu chorava, eu pegava ela no colo, e essa menina urrava, tipo assim, acho que ela assustou tanto. Que doida, né? Que maluca. Mas é que Passou você não entendia na época não entendia. o que tava te causando E aquilo, foi um né? negócio assim, horrível. Aí eu lembro que o Paulinho chegou, isso nesses mesmos dias, foi uma semana assim, eu falei, crendo aos pais, foi a semana. Aí ele chegou, eu peguei, contei pra ele, e eu falei pra ele, pelo amor de Deus, no outro dia, pra você ver, mesmo passando, eu peguei e falei, amor, pega essa menina. Eu lembro de falar assim, pega essa menina, tipo, tira essa menina de perto de mim. Eu não quero ficar perto dela. Eu tava tão transtornada, tão assim, desbaratinada, tão... Nossa, aquele negócio, aquele choro, aquela... Ai, não sei, não tava dormindo direito. Eu falei, tira ela de perto de mim. Eu fiquei o dia inteiro, cama, dando mamar, eu chorava. E o Paulinho ficou assim, falei, eu não quero que você chame ninguém. Eu falei, eu não quero que você conte pra minha mãe, eu não quero que você conte pra minha sogra, porque senão eu não vou aguentar ninguém falar na minha cabeça. Que eu também ia deixar minha mãe preocupada, ela mora fora. Minha sogra, coitada, muito boazinha, mas também eu não queria ninguém lá em casa me falando. Eu falei assim, eu não quero ninguém me amolando, eu não quero ninguém. Mas é errado, eu precisava de alguém. Acho que eu precisava de alguém para desabafar. E aí aconteceu isso, e eu lembro que quando eu encontrava as amigas, eu lembro que uma época, eu até chamei uma vez a Eliana lá pra casa. Aí teve uma vez que eu consegui falar um pouco, sabe? Conversar. Eu falo assim que às vezes eu acho que eu me recluí tanto pra dentro, de querer ficar tão ali, acolher tanto, que eu esqueci de me cuidar. Eu esqueci E às vezes de... você encontrava as pessoas falando que a maternidade estava sendo totalmente diferente, estava sendo ótima, porque Mas teve uma leva ali, né? É. De amigas suas próximas que estavam... Só que eu não comentava com ninguém. Eu guardei isso tudo pra mim. Na época, assim, eu guardei. Eu não contei pra ninguém. E aí eu guardei, e foi. Só que o bom, assim, que eu tive, graças a Deus, meu marido que me deu muito apoio, sabe? E eu pedi muito, eu rezava muito pra Nossa Senhora, falando, Nossa Senhora, não deixa eu pensar essas coisas ruins, não. Até teve um outro dia que eu pensei, esse dia eu vi que eu tava precisando de ajuda. Esse dia eu falei, não tá certo esse negócio. E foi o dia que eu mais conversei com o Paulinho. Só que é engraçado, eu não procurei ajuda, mas não procurei ajuda profissional. Mas eu procurei ajuda em Deus. Porque foi um dia que eu falei, não, eu não posso ter esse pensamento. Isso, se eu continuar desse jeito, vai tá errado. Eu pensei em jogar ela. Falei, se eu jogar esse neném aqui, acabou esse negócio. Passou pela minha cabeça. Falei, Paulinho, não tá certo. Falei, eu não tô certa, não. Que eu pensar em jogar minha filha da Sky. Eu pensei, se eu jogar ela aqui, pronto, acabou. Sabe? E eu, na hora que eu pensei, mas foi como é engraçado. Eu pensei, no mesmo segundo, eu agarrei ela. Falei assim, pelo amor de Deus, você não tá doida desse ponto, não? Maneira, karma. Era realmente uma depressão pós-parto mesmo. E aí, pra você ver, eu nunca imaginei... Aí, na época, gente, eu nem imaginava que isso era isso. Eu não imaginava. E aí, de tanto conversar, eu falo que eu tive muita sorte, porque o Paulinho, ele me colheu muito, porque eu conversava... Ele deixava eu ficar falando assim, até eu calmar. Pra poder relaxar. O Paulinho, gente, eu falo isso, não é por estar aqui agora, mas é que eu falo isso pra Patrícia, né? Falo isso pra Patrícia mesmo. Paulinho é um super pai. É nítido, assim, ver ele... Porque muitos pais ajudam as mães. Não, o Paulinho não, presente né? mesmo. Ele é um paizão. Você vê que as crianças são loucas nele. Elas são malucas nele. E ele cuida mesmo, cuida. Não ajuda, ele cuida. E cuida de tudo, né? Cuida de mim, que igual isso, dessa porque ele que foi o que cuidou. Ele me escutou, me acalentou, me deu apoio. E eu lembro que ele falava, amor, reza, precisando de rezar. Às vezes é falta de rezar. E aí eu falava, amor, mas eu tô rezando, mas parece que não tá resolvendo. E aí foi, de tanto rezar. E aí passou, é engraçado que aí passou. Aí depois, lá na frente, quando a gente vai pesquisando, a gente vai escutando história de outras. Por isso que eu falo que aqui no programa, quando muitas falam umas coisas, eu fico pensando, nossa, já passei por isso e nem imaginava que era isso. Sabe? Eu falo, nossa, foi... Mas, e depois de tudo isso, né, com a Laila, antes da Paulina, o que nessa fase já mudou dentro de você? De ser mãe? Vivendo essa experiência, essa questão da paciência, desse aprendizado que a Laila te trouxe. O que você sentiu que foi? Eu mudei muito, viu? Da Laila, eu virei outra pessoa. Eu virei outra pessoa depois que a Laila nasceu. Mais responsável, mais centrada. E assim, aprendi também que a gente não tem jeito de ser sozinha, né? A gente tem que abrir um pouco o espaço. Porque a Laila foi muito fechada. Muito assim, muito galinha choca, eu acho que tadinha. Até ela é medrosa de umas coisas, eu acho que eu mesmo que estraguei a minha, tadinha. E mesmo depois de ter passado por tudo isso, você decidiu ter outro filho, foi uma escolha. Não, foi.
por que você teve esse... Mesmo você passando por tudo isso, depois passou, o que te fez querer ter outro filho? Ai, porque é bom demais ter irmão. Aqui, ó. Eu sempre queria. Eu, na verdade, é aquela história assim, eu sempre tive vontade de ter 3 filhos. O terceiro, talvez, não sei. Mas eu sempre quis ter mais um. Aí eu falo, não, vamos ter. E tanto que o segundo eu não contei pra ninguém. Eu vou ficar quieta. Gente, nem pra mim, tá? Não, foi mesmo. Eu e o Matheus, a gente foi fazer as fotos do aniversário da Laila. E aí, uma semana antes, eu perguntei pra Patrícia, Patrícia, você tá grávida? Eu falei, não vou contar pra ninguém. Não estou grávida. Quando eu não Só que detalhe, gente, a gente tava filmando. Aí a Patrícia decidiu que ela ia contar durante o aniversário. E aí a gente filmou o aniversário. Aí ela a gente foi pego de surpresa lá com o anúncio dela. Deu o que fazer pra gente conseguir pegar a reação. Eu queria matar a Patrícia. Mas no final deu tudo certo, graças a Deus, né? Mas é porque por conta de tanto que a primeira gravidez eu fui tão pressionada, e era assim, todo mundo, igual vô, falava assim, quando você vai me arrumar um netinho? E era sempre. Aí meu pai uma vez começou a falar assim, vai demorar pra arrumar neto, vou arrumar neto não. E ficava aquela pressão, mãe falando, todo mundo, amigo então, todo mês perguntava, e aí? E aí que não tem nada aqui? Eu falei, quer saber? Na segunda gravidez eu vou falar que eu tô com implanon e vou ficar quieta. Tirei o implanon, ninguém ficou sabendo. Eu, Paulinha e a doutora, só. E nem a Laila, porque às vezes a gente ficava sem querer falando. Eu vou ficar quietinha. Quando eu engravidar, eu faço surpresa pra todo mundo. E eu ainda demorei 7 meses. Ainda mesmo assim, ficando tranquila, de boaça, demorei ainda 7 meses pra engravidar. E você mesmo me disse que essa maternidade foi totalmente diferente da maternidade da Laila, né? O que você sentiu que mudou? Fora da bolha. A segunda maternidade foi fora da bolha, assim, totalmente. Porque eu acho que a gente aprende que o filho não é aquela casquinha de ovo. O filho não é aquela coisa que você tem que ficar ali em cima protegendo. Pelo contrário, se a gente protege demais, a gente acaba estragando. Eu acho que eu dei uma estragadinha na Laila, muitas coisas, tadinha. Eu vejo que ela é medrosa, eu vejo que ela é ansiosa, aquelas coisas, porque eu acho que eu fiquei muito em cima. Já a Paula, tadinha, Paula já fiz jogado. Tadinha não, brincadeira. Mas assim, a Paula, eu já conto a minha rede de apoio, eu uso a minha rede de apoio, eu deixo minha sogra ficar com ela, tanto que igual minha sogra fica com ela praticamente todo dia me trabalhar. Com 2 meses eu tinha voltado a trabalhar. A Laila eu gastei 2 anos pra voltar a trabalhar. A Paula com 2 meses, ela ia comigo fazer minhas gravações. E até o temperamento da Paula, por conta dessa questão que era diferente, né? Porque ela vai com os outros, ela é risonha, ela é alegre, ela é dada. Então, assim, eu fui mais... Eu percebi que não tem que ser daquele jeito. E a gente tem que contar, sim, com a rede de apoio. Às vezes, a gente acha assim, tá incomodando. Tá, não. Não tá. Vó e vô, eles veio no mundo pra isso mesmo. Eles veio pra ajudar nós. E eles têm amor demais nos filhos da gente. Então, assim, é uma rede de apoio mesmo. E eles sentem falta de não poder ajudar. Minha sogra fala, o dia que não fica lá, cadê, neném? Então, assim... Às vezes ela sentia mais, no caso da Laila, que você não deixava... Isso, eu percebo. Do que agora tipo que você assim, deixa. eu até fui meio uma nora ruim, sabe? Eu fui, tadinha da minha sogra, tadinha do meu pai, eu não deixava. A Laila não aprendeu a dormir. A Laila foi dormir na casa de vó e vô muito tarde, porque eu não deixava. Já a Paula, o dia que ela quiser dormir, pode dormir, meu filho. E a questão da Laila em si, como foi pra você? Essa questão de dividir, igual você falou, de ter que dividir o amor. Como foi pra você? Como foi pra Laila essa questão? A questão da segunda maternidade foi mais fácil em ver a gente, né? A gente perceber que é uma maternidade mais tranquila. Mas eu sofri muito com a Laila, porque tadinha, que dó. Porque aí a gente tem que aprender que o segundo filho chega, a gente não tem que dar atenção pro segundo. A gente tem que dar atenção pro primeiro. Porque a casa era tudo dela. Era tudo dela, era só o papai com a mamãe, só dela. A rotina era só dela. Tudo era só dela. De repente chega uma criança e rouba o colo, rouba a atenção. Todo mundo que chega pra visitar. Ai, que coisa mais linda. Tem gente que não olha nem pra lá. Então, assim, foi muito difícil eu conciliar, não judiar da Laila em questão dela não tem ciúme, de qualquer jeito vai ter ciúme. Mas eu me regular pra Laila não sentir tanto. Tanto que assim, mesmo eu ali tentando, mesmo ali eu conversando, eu fazendo tudo, chegou dias da Laila falar assim, devolve esse neném. Mamãe, não quero mais esse neném. Mamãe, eu não quero mais. Pelo amor de Deus, devolve. E aí, de novo, na segunda panha de café, toda panha de café acontece um trem, né? Aí, de novo, eu só com a Laila, só com a Paula em casa. Teve um dia que eu fiquei assim, meu Deus, não me dá força. A Paula me acorda e acorda a Laila. As duas ficou chorando.
As duas ficou chorando. As duas ficou chorando, mas essas duas chorou, mas essas duas chorou. E aí nessa vez eu não fui tão assim. Aí eu percebi que eu tinha que ser, eu vou ter que dar um jeito, porque como é que eu vou fazer? Se eu começar a chorar, gritar aqui com essas duas aqui. E aí eu tive que ter um pouco mais de calma, mas mesmo assim eu fui, mesmo na segunda gestação, eu fui um pouco nervosa com a Laila, porque aí a segunda quer chamar muita atenção, porque o nenenzinho tá ali. Aí é uma maternidade difícil um pouco por causa disso. A mãe tem que ter um pouquinho de olhar pro segundo, porque realmente ele perde o colo, ele perde a atenção, ele perde tudo. Ele até aquele dia ele era sozinho na casa, de repente chega o neném roubando tudo que era dele. Então tem que saber conciliar bem, porque o segundo filho sofre. A Laila até hoje, já faz 1 ano que a Paula tá com nós, e né? não muda o amor, né? Porque a Laila tem um amor gigantesco na Paula, só que o ciúme é normal, Só que né? um ciúme. E assim, e aí eu tento falar pra ela, explicar pra ela. Aí eu até contei uma historinha que eu acho bonitinha, que esse dia eu aprendi, é verdade. A Laila teve a vida sem a Paula. A Paula nunca teve a vida sem a Laila. E eu mostro isso pra ela. Eu falei, você já percebeu, filha, que a Paula não sabe viver sem você? Aí ela, é mesmo, mãe? Eu falei, então, você é o amor da vida da Paula. Ela te ama, e é verdade. A Paula vê a Laila cedo, a hora que ela acorda. Mas porque não sabe andar ainda, mas quando ela souber andar, ela vai pular na cama da Laila e vai beijar, macetar a Laila. Porque ela é louca na Laila. E a Laila, por mais que ela tenha ciúme, é doida, né, irmã? A Laila, quando ela não teve tanto ciúme de mim com o Paulinho, ela teve ciúme, ela queria o neném pra ela. Ela queria aquele neném pra ela. Ela queria, tipo assim, por que tá todo mundo com esse neném? E a Paula muito feia, né? Aquele neném cabeludinha, que parecia uma boneca, parecia um bebê reborn. A Laila queria aquele neném pra ela. Então, assim, foi uma maternidade mais fácil, mas mais difícil em conciliar, saber, né, lidar com esse ciúme. Eu acho que nessa questão de mãe não tem nada que é fácil. Nada que é fácil. E ainda, mesmo sabendo fazer tudo certinho, ainda vai gerar trauma, né? Mas tá tudo certo. Faz parte. É o que você disse em todos os seus áudios, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma culpa. Não, nasce uma culpa. E é culpa diária. Hoje, ué, eu tô aqui, a Paula tá doente. Eu falei assim, que dó, tadinha. Mas eu sei que ela tá bem, né? Tá ótima, não tem que ficar culpada. Porque se ela tiver alguma coisa, ela vai me ligar, eu saio correndo, pronto, acabou. Então antes eu não tinha esse olhar, né? Que a gente não precisa ficar preocupada e culpada por tudo, não, porque dá certo. E agora, com tantas mudanças que você disse, eu quero fazer uma questão diferente. Eu vou te perguntar algumas palavras e eu quero que você me diga o que você sentia antes da maternidade e o que você sente depois da maternidade. Vamos começar com medo. O que era medo pra você antes da maternidade? Eu não tinha medo, não, né? Não tinha medo, não. Antes da maternidade, você não tem medo. Não tem. Vamos viver. É igual a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Antes da maternidade. Depois da maternidade, você tem medo de tudo. Você tem medo de morrer. Medo de morrer e deixar elas. Esse é o teu maior medo hoje. Nossa Senhora. Deus me livre. Nossa Senhora, aqui, ó. Antes da maternidade, o que era liberdade pra você? Era poder sair e não ter que pedir pra ninguém. Agora eu tenho que sair e tenho que pedir pra sogra ficar com o neném. Não, tinha liberdade. Depois de você ter filho, você não tem mais liberdade, não. Porque você tem que realmente, depende dos outros, você ter a tua liberdade. Mas hoje, o que é liberdade pra você? O que seria liberdade pra você hoje? Não, mas eu gosto dessa liberdade que eu tenho, com elas, né? Porque já é outro... É um outro tipo de liberdade. Porque hoje, assim, é poder estar com elas bem, elas estar felizes, ter liberdade de poder trabalhar, mas saber que elas estão bem. Família. O que era família pra você antes da maternidade e o que é depois da maternidade? Mudou, não. Eu sempre fui muito família. Eu sempre fui, assim, de ter... Eu falo assim, a minha família sabe disso, sim, vó. Eu sempre gostei de todo mundo muito perto. E depois que ela está, eu sempre gostei, agora mais ainda, de tudo elas perto. Só que a diferença de depois que você tem filho, aí você restringe mais a sua família, que hoje eu sei que a minha família é a minha casa. Primeiro lugar. Aí depois, lógico, vem o restante, mas hoje, eu sempre fui muito família antes, mas hoje eu sou mais meu lar. Eu, minha filha, meu marido e Deus. E sucesso pra você? O que era sucesso antes e o que é sucesso hoje? Ué. Eu acho que antes eu nem pensava em sucesso, né? A gente era... Porque eu comecei a namorar, tinha 16 anos. Então, você já fica meio presa ali, né? Então, você não tem muito, assim, pensar em sucesso. Acho que eu não pensava o que era, não. Mas acho que na época, quando eu pensava em sucesso, quando eu era... na época, antes de ser mãe, meu sucesso era ser uma boa enfermeira. Porque antes de ser mãe, eu era enfermeira. Então, meu sucesso era ser uma boa enfermeira. Aí, depois que eu fui mãe, mudou totalmente, né? Hoje, o sucesso é ser uma boa mãe.
ser uma pessoa boa, uma pessoa que de princípios, pessoa que leva as coisas certinho, porque tem um sucesso, lógico, profissional, mas se a gente não tiver um sucesso pessoal, né, não vale nada. E felicidade. Antes, felicidade? Ah, felicidade antes era passear, viajar com o marido, conhecer lugares. Agora, felicidade pra mim hoje já tá com as minhas pequenas. Depois que a gente vira mãe é isso, gente, não tem muito o que falar. Felicidade hoje pra mim é ver minhas filhas bem, é ver minhas filhas conquistando as coisinhas dela, é eu poder ter meu tempo de qualidade com elas, porque tem dia que eu falo, ai meu Deus, eu preciso ter mais tempo pra elas. E é isso que faz a gente feliz mesmo, sabia? E Paty, depois disso tudo, né, depois de todas essas mudanças, ainda veio uma outra mudança muito grande na sua vida. De enfermeira, Ah, é verdade. de mãe, de mulher, de esposa, para apresentadora, para digital influencer, para uma Completamente vida... diferente. Você já tinha pensado nisso antes? Não. Já tinha passado isso na tua cabeça? É porque é um negócio bem diferente mesmo, né? Como que eu surgiu nunca- essa tua vontade? Eu nunca imaginei, né? Nunca imaginei ser influenciadora. Nunca. Aí surgiu, porque através de um serviço que eu... Não, através de um... Quando eu tive a Laila, eu parei 2 anos, aí depois de 2 anos eu fui fazer um... Falei, vou abrir um negócio, né? Aí fiz uma primeira live desse meu negócio, que era um bazar. Aí disso, fiz uma outra live para um parente meu, que gostou. E por aí veio, uma pessoa chamou aqui, uma pessoa chamou ali. Aí eu falei, parece que o negócio vai dando certo. Aí as pessoas foram gostando. E aí, de um dia, eu falei, ó, Paulinha, acho que eu vou começar a mexer com isso mesmo de verdade. Quem sabe dá certo. Aí hoje, não sei fazer outra coisa. E deu muito certo. Não sei. Muito Eu gosto. certo. Eu fico pensando assim, porque tudo é no tempo de Deus, né? Porque se eu tivesse começado lá atrás, porque, gente, eu gosto de falar. Acho que é por isso, assim, eu gosto de falar. Porque quando eu era na Santa Casa, os pacientes me adoravam, mas também ficava lá, titi com os pacientes. Eu acho que eles adoravam conversar comigo. E aí depois, acho que agora eu arrumei uma profissão que eu consigo falar com outras pessoas através das redes sociais. E todo mundo conversa mesmo. Eu achava que era, antes de ser influenciadora, eu achava que era papo de influenciadora, que tem gente que fica conversando, fica mandando mensagem. Ou a gente cria amizade. A gente cria vínculo realmente com outras pessoas na rede social. É gostoso. E tem tanta gente que gosta da gente que a gente nem imagina. E pra você, como é que é conciliar isso com a maternidade hoje em dia? Ah, é corrido. É corrido. Tem dia que é difícil, tem dia que eu tenho que parar. Tem dia que eu tenho que parar tudo. Tem dia que eu falo assim, não, hoje eu não vou gravar nada, não dou conta de fazer nada. Tem dia que é muito difícil, igual tem dia que eu conto ela está doente, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, é gostoso, porque eu posso conciliar o meu horário. Né? Eu posso ligar para as pessoas que às vezes eu faço propaganda, igual aqui, né? Quantas vezes eu já dei bolo, não sei? E aí falar assim, olha, hoje eu não posso, aconteceu isso, isso, isso. Então, assim, é difícil, mas é um pouco mais fácil. Porque ao mesmo tempo é algo que você consegue, do mesmo jeito que você consegue estar mais presente ainda, do que se você tivesse, por exemplo, exercendo tem dia que a Laila profissão fala, ainda. ai mamãe, mas você trabalha demais. Eu falei, não, trabalho. Não, filho, você não sabe o que é ter uma mãe CLT que acorda cedinho, só vê o filho de noite. A mamãe ainda fica todo dia na parte da manhã com você, filho. E ainda tem esse privilégio. Todo dia tá com ela na parte da manhã, leva pra escola, busca na escola. Aproveitando isso, vamos agora de bate-bola, que vai ser essa agora, eu quero que você responda com uma pergunta. Com uma palavra. resposta, uma palavra. Deixa eu parar pra pensar. Não, TDAH não deixa. O que foi a enfermagem pra você? Desafiador. A maternidade. Transformador. De mãe pra mãe. Ai, de mãe pra mãe, um presente. O que é Deus pra você? Ai, tudo. O que é Nossa Senhora pra você? É minha mãezinha. Ela me fortalece. Como você se descreveria? Quem é a Patrícia em uma palavra? Em uma palavra? Nossa, Larissa, que difícil. Eu e uma palavra? Nossa, eita. Uma palavra que resume a Patrícia. Ah, eu sou uma pessoa... Nossa, não sei. Fiquei sem palavras. Peraí, que agora eu tô pra pensar. Quero que você pense. Uma palavra? Ah, eu sou uma pessoa determinada. Foi a mesma palavra que veio na minha cabeça. Eu sou determinada. Acho que hoje em dia tudo que põe pra me tocar, eu falo, vou. Mesmo nem sabendo como é que vai fazer, eu dou um jeito. O que é a profissão de digital influencer hoje pra você? Nossa, é uma realização.
E agora, pode ser com uma frase, né? Mas uma frase ou alguma coisa mais específica. Uma coisa que você é diferente hoje. Uma coisa que eu sou diferente hoje. Eu tava até conversando isso hoje lá na maquiagem, lá com a Elaine. Hoje eu sei ver a vida com outros olhos. Por muitas coisas que eu já passei. Hoje eu sei não levar tão no pé da letra o que os outros acham. Porque às vezes o que os outros acham é só o que os outros acham, não é o que me define. Então hoje eu sou mais assim, sabe? Eu consigo viver a vida mais tranquilamente, sem pensar muito com o que o outro pensa. Um sonho que você ainda quer realizar. Um sonho? Eita. Eu tenho vontade de realizar, mas não tenho coragem. Eu tenho um sonho de ter um terceiro filho, mas eu não tenho coragem. Por favor. Eu tenho esse sonho. A gente agradece. Eu tenho esse sonho, mas me falta coragem. É um sonho, sabia? Me falta, igual eu falei assim, agora vai vir a quaresma de São Miguel, né? Quaresma não, os 40 dias de São Miguel. Eu falei, eu quero pôr, que se for pra ser, ele vai me fazer ver que é pra ser. Nossa, eu vou rezar junto. Então. Se ele falar assim, não, não é. Aí, e uma palavra que defina a sua vida hoje? uma palavra, mas você tá louco? Tá aqui do outro lado é difícil. Desafiadora, minha vida hoje é desafiadora. Ser mãe pra você é? É maravilhoso. É muito bom. E Paty, você passou a vida inteira, não sei se você percebeu hoje. Gente, eu sou igual a Patrícia, eu sou uma manteiga derretida, então agora... Mas hoje eu ouvindo os seus áudios, eu vi uma coisa. Ah, que será? Eu falei que eu ia chorar, não choro nada, fica mais fácil. Você passou a sua vida inteira cuidando dos outros, das pessoas. Sua vida inteira. Sendo filha, muitas vezes, né? Igual você falou da história dos pais separados e tudo mais. Muitas vezes você teve que cuidar ali das pessoas. É verdade. Depois sendo enfermeira, quantas vidas que você não ajudou a salvar? Eu lembro até da minha avó na UTI, a Paty todo dia dando notícia e tudo mais. Depois sendo esposa, depois sendo mãe. Hoje em dia cuidando de empresas, ajudando empresas a se posicionar. Em qual momento da sua vida que você aprendeu que você precisava cuidar de você? Da Patrícia. Nossa. Que momento da vida que eu aprendi a cuidar de mim. Porque hoje eu vejo que você se cuida muito também. Você sabia que foi depois dessa segunda maternidade? Igual eu falei, a segunda maternidade foi diferente. Foi meio que divisor de águas de uma mãe... Que eu fui uma mãe pra Laila. Hoje eu sou outra mãe pra Laila e pra Paula. E aí eu aprendi que não adianta. Eu acho que a gente tenta, às vezes, carregar tanta coisa. A gente tenta dar conta de tudo e não dá conta de nada. E aí eu percebo, porque muita gente me fala assim, nossa, mas como você consegue andar arrumada? Ai, como você consegue? Ah, a gente tem que tirar um tempinho sim. A gente tem que... Às vezes tem dia, até esses dias eu até gravei, que a pessoa falou pra mim, eu achei tão interessante, foi o máximo. Então, Patrícia, você falou assim que você tinha que tirar aquele pijama, que você tava... Foi uma segunda, faz 2 semanas, eu acho. Foi uma segunda que eu acordei, assim, bem mal. Aquele segunda que a gente acorda meia... Já não basta a segunda-feira, né? Acordou de bode. E aí eu falei, quer saber? Mesmo não estando 100%, eu vou pelo menos tirar o pijama. Eu vou tirar o pijama, vou passar uma base, um rímel, pelo menos pra me olhar no espelho e me sentir mal. Porque é verdade, a gente, quanto mais a gente é desarrumada, mais pra baixo a gente sente. Se a gente passar que seja um batonzinho, um rímelzinho, igual eu falo assim, não precisa de ficar glamurosa, não. Tira o pijama, põe uma roupinha, só passa uma coisa no rosto, você já se sente melhor. Então eu aprendi a cuidar mais, sabe, de mim, tirar mais tempo pra mim. E deixar os outros cuidar da gente. Por exemplo, eu deixo, hoje eu abro a mão da minha pequena, igual pra Neura cuidar, e eu tiro o tempo mais pra mim. Já teve dia que ela falou assim, não, filha, fica na tua casa, tira um tempinho pra você. Eu acho o máximo. Fiquei em casa a tarde inteira assistindo filme, comendo pipoca, tirei um tempo pra mim. Eu não tinha esse hábito, não. E aqui no programa tem algumas coisas que, né, que você... A Patrícia é dona de fazer surpresas para as pessoas e tudo mais. Matheus, vem aqui, por favor. Ai, Jesus. Hoje, no caso, seria a surpresa maior, tipo assim, né, não é surpresa, mas é questão de agradecimento. A gente fez questão deste programa, eu e o Matheus, principalmente, porque a gente tem muito que te agradecer. Vem cá. Hoje até o Matheus vai aparecer um pouquinho aqui. Pode vir aqui. Não, vem você primeiro. Isso. A gente tem muito que te agradecer. A Patrícia, a ideia do programa, do De Mãe pra Mãe, não sei se vocês já sabem, acho que você nunca falou isso, né? Mas a Patrícia que trouxe a ideia pra gente, e a gente ficou, assim, super feliz com essa ideia.
A gente ficou super feliz quando ela trouxe, super empolgada, porque a gente vinha de um outro programa que tava dando super certo, que era o Fuxico. Mas foi algo que Deus tocou em mim e na Patrícia ao mesmo tempo, que tipo, não, Paty, acho que é outra coisa pra você. Até na época eu fiquei com medo de falar, falei, eu vou falar pra Larissa, ela vai achar ruim. Mas foi Nossa, tão a hora que ela veio me falar, eu falei, Patrícia, eu tava pra te falar isso agora. E ela veio com a ideia, e se a gente fizesse isso, e a gente abraçou a ideia dela, né? A gente comprou a ideia totalmente. E hoje o programa é um sucesso, todo mundo super elogia. A Patrícia, é assim, não tem nada que a gente fale que ela não embarque junto com a gente, que ela não tope e tudo mais. É uma ótima apresentadora. Eu me inspiro muito em você. Céu. Inspiro muito em você como mãe também. Tem muito... Eu participei de grande parte da vida da Patrícia, assim, mesmo que hoje em dia a gente é muito mais próxima, né? Mas assim... então, assim, tenho muito orgulho da mulher que você é, da mãe que você é. E a gente só tem que te agradecer muito mesmo por você ter, tipo assim, embarcado nesse sonho com a gente da TV. Espero que o programa seja, assim, nessa segunda temporada que vem do De Mãe pra Mãe, que seja mais abençoado ainda, que você continue, porque você ajuda muito as outras pessoas. Várias pessoas já falaram isso pra mim, já falaram pro Matheus. Que é a terceira temporada, é verdade. Matheus, vem cá. A terceira vez que mudou de estúdio, é verdade. Pode trazer já. E só te agradecer mesmo, de verdade, que o teu programa, ele vem de um propósito mesmo, muito grande. Já teve vezes, gente, tipo assim, é uma coisa que eu passo por algumas coisas, né? Já teve vezes, por exemplo, de eu falar pra Patrícia, eu não quero nem ver essa história dessa mãe, porque eu sabia que era algo, por exemplo, ia me impactar. Então, e de certa forma impacta tanto a vida de tantas outras mães, que às vezes você fica no bastidor chorando. Todas as vezes, quando eu fico ali, né, teve histórias que eu falava pra Patrícia, eu tô ferrada, porque eu chorei, eu editava o programa da Paty, então muitas vezes eu ficava lá durante o programa chorando e ia editar, mandava foto pra Patrícia, lá chorando. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente tem um propósito, o propósito é muito maior do que aquilo que você imaginava, porque eu tenho certeza que do teu programa você muda a vida de muitas mulheres, de muitas mães. Às vezes, igual você falou, né, às vezes a gente pensa que a gente tem um problema que é isso aqui, quantas mães que já passaram por aqui. Nossa, que fortalece tanta gente. A gente saía daqui, eu com a Patrícia, a gente conversava depois e falava assim, gente, a nossa vida é tão... Não tem problema. Do quê? A gente reclama do quê? Tem tanta mãe que passa por tanta coisa. Sabe, mães que perderam os filhos e que estavam, tipo assim, não que elas estavam felizes, mas assim, aprender a ressignificar a vida delas, né? A fazer daquilo, tipo, tentar tirar uma experiência daquilo. E então, assim, o teu programa é um sucesso, já é um sucesso. A gente só espera que seja mais. A gente queria. Amém. Nós queríamos. Por isso que a gente falou, hoje não teria patrocinador nem nada, porque hoje era a gente que queria te presentear. Receber elogio dos patrão. Meu Deus, obrigada. Mas a gente tem muito orgulho da mulher que você é, da apresentadora que você é. O Matheus, ele é mais carrancudo, ele já não fala tanto. Mas quantas vezes o Matheus já falou pra mim, né? Nossa, mas a Patrícia é um raio pra apresentar o programa. Daí um arranca-rabo de vez em quando, mas faz parte. Mas a gente admira muito você como mulher, como mãe, como apresentadora. E a gente espera que essa outra temporada seja um sucesso. Também. E que bom que as pessoas agora podem conhecer um pouquinho da Patrícia que a gente já conhece. Verdade. Um pouquinho do que eu já passei. E por mais que a gente conheça a Patrícia, tem pessoas que conhecem ela muito mais do que a gente, inúmeras vezes mais. E a gente tinha pedido para essas pessoas poderem dar um pulinho aqui, mas uma delas não conseguiu. Então ele te pediu para te mostrar um áudio. Ele falou que ele estava na roça, todo sujo, ele não ia gravar um vídeo. E aí ele te mandou um áudio. O Matheus vai colocar o áudio primeiro para você escutar. Patrícia, tudo bem, né? Patrícia, queria pedir desculpa pra você por não poder estar aí hoje, nesse momento seu aí, né? De alegria, de festa aí. E você sabe a correria que tá agora nesse momento de panha. E queria dizer pra você que te amo muito, te adoro, te admiro. Te vejo você como uma mãe exemplar, com certeza uma esposa também, né? Paulinho é feliz a gente ver. Então eu queria te dar um abraço aqui agora nesse momento. Tá? Sinta abraçado, tá? Te amo muito. Oi, papi, tudo bem? Então, eu também tô aqui ajudando teu pai, mas você sabe quanto eu te amo, te admiro, né? Pela mãe, pela pessoa que você é, carinhosa.
e te dar um abraço, desejar toda a felicidade do mundo, que você continue sempre assim, sempre positiva, firme no teu propósito, né? Deus te abençoe muito, viu? E pelo carinho que você tem pro Lucas, tadinho, ele queria até mandar, mas ele tá na escola também, não tem como ele te mandar agora, tentei falar com ele, não tem jeito, mas e dizer, você sabe tanto que ele te ama, né? Não preciso nem te falar. Obrigado por tudo, viu? Com Deus, tchau. Não, só de eu falar pra ela mandar. Ela falou que ela tem muito orgulho, né? Nas mensagens que a gente foi falar, ela falou assim, mas do que é pra falar? Falei, o que você sente da Patrícia? Ela, muito orgulho. Só muito orgulho. Eu amo aquele Então, o teu pai, ele falou que estava trabalhando, por isso que ele não conseguiu vir aqui. Mas tem umas outras pessoas, aqui rapidinho, que... Meu Deus do céu. Que queriam te dar um abraço. Que coisa mais linda que você... Que bonitinho. Meu Deus. Nossa Senhora, o que eu fiz? Ai, que lindo. Ai, que lindo vocês, meu Deus. Nossa Senhora. Ai, que amor. Eu não tinha mandado você pra escola. Ela achou tão ruim de voltar da escola, de sair do Gente, meu sonho era ganhar. Olha, gente, amei. Ai, vovó. Eu não deixei ela só cuidando disso aqui. Eu deixei ela lá dando banho, gente. Foi bom, não achou? E você não vai pra roça, não? Oh, meu amor da minha vida. Oh, pititica. Até o vovô. Ai, nossa. Meu Deus. Olha, gente. Que lindo. Esse é seu pai. Alguém? É esse também, ó. Parabéns. É? A vovó? Ai, obrigada, vovó Leia. Vovô, segura. Essa vovó Leia, essa. Não, não ganhei urso, não. Ai, gente. Pega a flor dela. Ó, não, olha isso aqui como é que é as coisas. Deixa eu um pouquinho pra cá, amor, porque agora eu voltei no meu programa. Olhem, fica lá do lado dela. Esse aqui, eu não falei... O que eu falei que eu morri de vontade de ganhar? Um buquê de girassol. A Claudete, gente. Ah! A Claudete é que tá sempre com a gente, né? É. A floricultura da Claudete que Você achou que não ia chegar do teu flor da Claudete? Era depois. Nossa, gente. Ai, eu amei. Pode pôr aqui junto. Gente, que lindo, Larissa. Obrigada. Pega essa tua mãe. Ai, obrigada, vovó, obrigada. põe aí. Nossa, gente, que lindo. Nossa, vou ficar toda florida lá em casa. Nera, pode chegar aqui agora? Peraí. Paty, agora, né? Depois de tudo isso, e com a sua família aqui, você sempre termina o seu programa pedindo para as mães deixarem um recado e tudo mais. Mas dessa vez, eu não queria que você deixasse um recado para as outras mães. Olhe para todo mundo ao seu redor. Ai, de acordo com tudo que você contou hoje, né? Como foi difícil. Oi, meu amor. O que você diria para aquela Patrícia que estava tentando engravidar da Laila na primeira vez? ai, vai ser difícil. Mas vai dar tudo certo. Você vai passar por tribulações, mas vai dar tudo certo. E qual que é a mensagem que você deixaria hoje pra Laila e pra Paula? Ai, meu Deus. Ó, Laila, olha aqui, dá uma mãozinha pra mamãe. Ó, a mamãe, às vezes, é brava com você, né? Vem cá, pode vir aqui ver. Vem cá. Olha aqui, mamãe. Agora presta atenção, tá? A mamãe, às vezes, é meio brava com você, né? Às vezes a mamãe fica meio brigando com você, mas olha aqui. Tudo que a mamãe faz por você é porque a mamãe te ama, viu? Porque a mamãe quer que você se torne uma mulher linda, uma menina cheia de... Ai, conta pras meninas. Você, o que a mamãe quer que você seja? Uma menina cheia do Espírito Santo? De Deus, que você seja uma menina cheia do amor de Deus, que você seja uma menina certa, uma menina correta. Então, assim, a mamãe às vezes briga com você, ultimamente a gente anda meio perto de guerra, né? Não é? Mas a mamãe te ama. Pode deixar com isso. Tá aqui. Tá aí? Tá aqui. Fica aqui. Agora você vai querer. E você, pequenininha? E você, pequenininha? Ela gosta. Ó, você, pequenininha, a mamãe te ama também, viu? Olha aqui. E a mamãe vai fazer tudo. A mamãe vai fazer tudo pra também te dar uma boa educação, muito amor, muito carinho. Ela quer.
microfone? É, ela gosta, tá? E a mamãe, através daquela ali, a mamãe é uma mamãe melhor pra você hoje também, viu? Então é isso. Você hoje vai finalizar o seu próprio programa. Ai, meu Deus. Agora, peraí, não. Deixa eu tirar ela, porque ela não vai deixar. É, gente, é pra vocês verem, né? Aí, se ela não deixa. Deixa eu pegar um. Quer vir no colo da mamãe? Aí, peraí. Então é isso, né? Hoje eu convido você para assistir o programa de Mãe para Mãe, dessa mãe que passa por adversidade, essa mãe que é uma mãe como qualquer outra mãe e que no final dá tudo certo. E que eu quero muito que vocês conheçam um pouquinho mais da minha história. Aqui na MAV TV, segunda-feira, 7 horas da noite. Você acredita que isso daqui pode resolver o jantar de até 4 pessoas? Os risotos aqui da Bastião são perfeitos para aqueles dias que você quer comer uma coisa diferente, mas não quer passar horas pensando no que fazer. Tem vários sabores para escolher. São super práticos de preparar, ficam prontos em 20 minutos e uma embalagem rende até 4 pessoas. Ou seja, dá para fazer um jantar sofisticado, bonito e gostoso. E o melhor, gastando cerca de R$35. Escolha o seu favorito daqui da Bastião Empório e já deixe em casa, porque aquele dia que você não souber o que fazer pro jantar, ele vai te salvar. Você já ouviu a expressão lugar de mulher é na cozinha ou atrás do fogão ou na pia? Infelizmente, né? Isso vem de um machismo estruturado que acredita que as mulheres não são capazes de cuidar de nada além da casa. Mas é aí que você se engana, meu amigo. As mulheres estão por trás da maioria das criações utilizadas hoje em dia pelos homens. Do Wi-Fi, da seringa, do limpador de para-brisas, do algoritmo do computador e até mesmo do filtro de café. Quebrando esse paradigma, as mulheres estão presentes cada vez mais na produção de café. O projeto Café com Ouro tem como objetivo valorizar o café produzido por mulheres, apresentando para o mundo que as mulheres brasileiras são capazes de transformar com suas próprias mãos. De mãe para mãe. Aqui é um espaço para compartilhar histórias e trocar experiências. E acima de tudo, lembrar que nenhuma mãe precisa viver a maternidade sozinha. Aqui cada história importa, cada sentimento tem espaço e cada mãe tem a sua voz. De mãe para mãe, porque quando uma mãe fala, outra mãe se sente acolhida. Aqui na MAV TV, toda segunda-feira. VilaCast, o podcast da MAV TV. O nosso encontro de toda terça-feira, sempre recebendo um convidado especial, falando de diversos assuntos, seja política, seja música, atualidades do momento e muito mais. O próximo pode ser você aqui, batendo esse papo legal comigo. Então, espero você toda terça-feira aqui na MAV TV, às 7h30 da noite.